Boa noite, queridos. Espero encontrar todos bem, na paz, no cuidado do Senhor. Estou gravando a nossa aula aqui hoje, queridos, em função de um compromisso. Hoje à noite tem um compromisso inadiável que eu tenho que atender, compromisso pessoal, familiar, preciso atender e também preciso atender aos irmãos. Não poderia deixar de atender aos irmãos. Então, em função disso, nós gravamos aqui a nossa aula para que vocês possam acompanhar e discorrer aqui a respeito desse assunto. Nós estamos falando sobre, dentro da nossa matéria, educação cristã, e mais recentemente nós estamos falando sobre recursos de aprendizagem, né? Mais especificamente, dentro da questão dos recursos de aprendizagem, nós estamos falando sobre você projetar, programar, organizar a sua aula, né? a sua exposição, organização daquilo que você vai empreender na sua estrutura de ensino e aprendizagem. Várias questões nós já falamos, né? E eu acredito que é importante. Falamos sobre a linguagem, a importância da linguagem. Nós fizemos uma diferenciação entre a linguagem verbal ou a comunicação, que nós utilizamos mais a linguagem verbal, né? E também a comunicação mais simbólica. Nós fizemos essa diferenciação aí e entendemos e estamos colocando recentemente que aquilo que caracteriza, precisamos fazer uma mistura, né? em pensar na linguagem simbólica e pensar também na linguagem, na comunicação, fazer uma mesclagem de tudo isso, a fim de que a nossa comunicação seja melhor, né? Hoje, por exemplo, na nossa aula aqui, dado a dificuldade que nós estamos tendo aqui, nós estamos usando o recurso dos nossos slides, né? Não temos aqui como fazer isso nesse momento, mas aí inclusive abre um aspecto aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Os recursos audiovisuais, eles podem ser importantes, sobretudo, conforme já disse a alguns irmãos, né? Para algumas faixas, para todas, mas em especial para alguns, para as crianças, é muito importante. Mas o recurso, ele não é o ponto central, né? Ele é um apoio, ele é um apoio. Se nós estamos ancorados, fundamentados essencialmente, né, no recurso, seja ele, no caso específico aqui, o slide que nós utilizamos, se nós estamos ancorados nele apenas, aí nós perdemos também. Então, destacamos a importância desses recursos, mas entendemos que ele é recurso, ele não pode ser, né, a base central. Em função disso, até eu conheço algumas pessoas que dispensam. Talvez possa ser enquadrado aí num aspecto mais radical, mas algumas pessoas dispensam. Não, são contra data show, né? Contra recursos, porque entende que isso vai perder. Existem perdas nesse aspecto que estou falando, mas também existe ganho. Acho que um mesclar dessas coisas é importante. Se nós concentramos a nossa atenção no recurso em si, nós perdemos, né? Mas esse é um adendo que nós estamos falando aqui, a fim de pensar um pouco mais nosso foco aqui, que é a aprendizagem, os recursos, né, de aprendizagem. Então falamos um pouco sobre isso, a comunicação verbal, não verbal, falamos um pouco sobre isso. A comunicação, ela tem que estar voltada para a faixa etária. Nós vamos abordar um pouco mais à frente, detalhadamente, quando a gente for passar num terceiro momento aqui, que já não se tarda, daqui a pouco nós vamos ter que falar disso, dado o nosso tempo, a questões das faixas etárias. Não adianta eu preparar recursos
inclusive audiovisuais e vários recursos, se a minha fala não está sendo direcionada para aquela faixa etária que eu estou querendo cobrir. Então, a questão das faixas etárias, ela é uma questão importante e a gente deve falar. Mas recapitulando, eu estava dizendo a vocês na nossa última aula, no nosso último encontro, que na impossibilidade do professor equacionar todos os problemas, nós sabemos que tem problemas, às vezes falta material, às vezes falta sala adequada, às vezes falta uma equipe adequada, enfim. Na impossibilidade do professor equacionar todos os problemas, ele precisa concentrar, nele, no preparo dele, na relação com o seu aluno. Então, nesse sentido, eu estava destacando algumas questões que eu considero importante para melhorar, o nosso recurso de aprendizagem para produzirmos aí a educação cristã. Uma das questões que eu considero e sempre estou enfatizando, dada a sua importância, é a questão do conhecimento do seu público-alvo. Nós falamos sobre isso. Quanto mais nós conhecemos o nosso público-alvo, eu acredito mais nós vamos nos tornar eficazes, mais nós vamos ter mais segurança, mais nós vamos poder abordar não apenas o conteúdo ou os temas corretos, mas a maneira mais apropriada de se abordar, uma vez que nós conhecemos o nosso público-alvo, inclusive reconhecemos a ponto de entender seus limites, entender suas dificuldades. Um grupo ele é bastante heterogêneo, há distinção entre as pessoas. Às vezes alguém tem uma facilidade melhor em relação a uma determinada disciplina ou assunto, outros se dão melhor com a forma, com a técnica, com um recurso mais apropriado. Esse tipo de recurso adotado nessa circunstância, ela atinge mais esse grupo específico. Então, de onde vai sair essa nossa escolha para o recurso apropriado? Vai sair dessa nossa disposição em conhecer os nossos alunos, ou conhecer o nosso público-alvo. Nós discorremos bastante quanto a isso. Quando nós conhecemos o nosso público-alvo, nós colocamos aqui, nós identificamos as características desse grupo. E não apenas identificamos as características, mas nós respeitamos essas características. Então isso ajuda muito a gente e eu vinha colocando a vocês acerca disso. Então, conhecer o nosso público-alvo foi um ponto bastante reforçado que nós fizemos aqui. Outro ponto que reforcei bastante, identificar o método apropriado. É na sequência. Eu conheço o meu público. Agora eu posso pensar, qual é a metodologia que eu vou utilizar? Eu vou trabalhar mais a oralidade, eu vou trabalhar mais de uma maneira oral aos meus alunos, porque eles conseguem e eles se dão melhor com poucos recursos, se é possível assim. Então eu vou usar mais a oralidade. Ou eu estou diante de um grupo bastante eclético, mas o que predomina nesse grupo são pessoas cuja atenção ela é mais utilizada. Se eu implementar alguns recursos visuais, eu vou escolher agora, eu vou ter condições agora de identificar quais são os métodos mais favoráveis para aquela questão específica. O ideal é que eu tenha mais de um método, ou mais do que um recurso, melhor dizendo. Então eu posso usar a oralidade, eu posso usar mais de perguntas e respostas. Vai depender daquilo que eu vou fazer, vai depender do grupo que eu tenho, vai depender dos alvos que nós traçamos para atingir. Eu vou promover mais discussão
Eu vou promover uma discussão ou um debate entre o grupo. Vou colocar o grupo para que eles possam falar, cada um vai falar algum aspecto. O que você achou disso? São metodologias, são técnicas que eu estou desenvolvendo, mas eu só vou utilizar bem isso, né, se eu conhecer bem o meu público-alvo, e aí eu então, diante desse conhecimento, eu vou identificar quais são os métodos mais favoráveis para que eu possa exercer melhor o ensino. Então nós falamos disso. Outra coisa que a gente falou e eu preciso enfatizar para gerar mais tranquilidade, para gerar mais capacidade, né, no nosso trabalho, planejamento. Foi aqui que nós paramos no nosso último encontro. Planejamento. Quanto mais nós planejamos a nossa aula, a nossa educação cristã, quanto mais nós assentamos para planejar de que maneira nós vamos fazer, quais são os recursos que nós vamos adotar, o tempo que eu vou dar para cada parte da minha organização, do meu projeto de ensino, de aprendizado, né? O que eu vou utilizar, quais são os recursos, com quem vou dispor, para mim poder então utilizar, qual é o cronograma que eu vou utilizar para que o conteúdo seja atingido na proposta que me foi dado ou na proposta que eu estou desenvolvendo com os meus alunos. Então, planejamento, quanto mais nós planejarmos isto, quando a gente deixa para fazer assim de última hora, é certo. De qualquer maneira, o ensino e a aprendizagem ela vai se dar. Vai ser deficitário em alguns aspectos, os objetivos não serão alcançados em outro, mas de uma maneira ou outra, a dinâmica da aprendizagem vai ocorrer de alguma maneira. Mas quanto mais nós planejarmos, né, isso com antecedência, algumas pessoas são bem metódicas naquilo que fazem, outras são mais, como que eu posso dizer, espontânea. Interessante, tem algumas pessoas que eu conheço, inclusive, elas são muito espontâneas e elas improvisam bem. Eu admiro mesmo a pessoa que tem a capacidade de improvisação, né? Mas nós não podemos confundir improvisação ou espontaneidade com falta de planejamento. Eu posso planejar a minha aula, meu conteúdo, aquilo que eu vou trabalhar, eu vou atender os objetivos que me foi proposto, eu vou atender o alvo que eu estou perseguindo. E, dado a minha experiência, capacidade de improviso, capacidade de espontaneidade, eu vou discorrer ou eu vou apresentar isso e ser mais espontâneo e ser mais criativo na minha exposição. Admiro muito quem faz isso. Mas enquanto nós não temos eu não quero tirar de ninguém essa espontaneidade. Eu conheço pessoas, minha esposa, por exemplo, tem uma capacidade assim de improvisar e de espontaneidade de fazer as coisas assim que eu até mandei um vídeo outro dia de uma aula, né, da aula para criancinhas pequenas, mandei um vídeo outro dia dela dando aula para os pequeninos. Então, uma espontaneidade enorme, mas planejou a questão do material utilizado, são horas e horas e horas produzindo, há gastos, inclusive gastos financeiros, pessoais, porque a pessoa trabalha, recebe o seu salário lá, mas não recebe incentivo para a produção de material. Às vezes até pega um material outro que recebe lá, mas a grande monta desse material, eu aqui faço esse parêntese, né?
sai dos professores da rede pública. Eles gastam o seu dinheiro. Eu mesmo já financiei inúmeros projetos para as escolas municipais, estaduais. Eu vou parar de falar aqui, senão vai ficar meio... Mas a gente investe, mas há um planejamento. Na hora de expor, esse é o foco aqui que eu estou perdendo, né? Quando eu falo dessa questão de gasto para custear algo que eu entendo que deveria ter uma estrutura melhor para ser dada às crianças da rede municipal. Mas enfim, o foco aqui é falar da espontaneidade, não como ausência de planejamento. Não é ausência de planejamento. É espontaneidade, é criatividade. Mas olha, houve um investimento, houve um planejamento, houve acordar, dormir tarde, colando, recortando, e aí na exposição de uma maneira espontânea. Então o mesclar disto é extremamente importante para que o trabalho seja executado, seja realizado. Então, planejamento. Eu diria que planejar é a base do sucesso. Às vezes nós estamos inseguros. O que será que eu vou fazer? Eu não tenho experiência. Eu não sei exatamente o que fazer. Planeje. Mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir atender? Planeje. O planejamento é o segredo, é a base sólida para o sucesso no ensino e aprendizagem. Então eu preciso planejar, né? É dessa questão que nós estávamos aqui falando. Então eu preciso me dedicar a planejar. Eu posso falhar no planejamento. Eu planejei, eu procurei planejar, planejei, percebi que algumas áreas desse planejamento, ao analisar os resultados, ao analisar os objetivos atingidos, eu percebo que houve falha no planejamento. Isso faz parte da nossa vida. Quantas vezes, puxa, eu deveria ter planejado melhor o tempo, eu deveria ter dado uma abordagem maior nesta parte, diminuir um pouco naquela outra lá. Então esse insucesso no planejamento não deve ser visto como um desestímulo no planejamento, mas deve ser visto como base para que nós possamos repensar melhor os futuros planejamentos do nosso trabalho. Agora tenho uma experiência, irmãos, o ser humano, nós seres humanos, eu diria o seguinte, nós temos uma capacidade muito grande, que é a capacidade de equivocar. Pensa num ser humano que tem superpoderes, bastante expressivo é esse, é o poder de equivocar. Às vezes nós equivocamos, nós erramos naquele planejamento. Então isso deve ser um elemento a mais para que nós nos dediquemos a um planejamento melhor da nossa aula, da nossa didática, da nossa maneira, como nós vamos melhor atingir aquele objetivo tão esperado. Nós entendemos que desta forma nós vamos servir a Deus, dessa forma nós vamos agradar a Deus, vamos atender a confiança que a direção da igreja, de uma escola dominical, do diretor pedagógico colocou em mim, né? Eu vou planejar melhor. Então, os possíveis insucessos de um planejamento não significa que nós não temos que planejar. Talvez signifique que nós temos que planejar mais, que nós devemos tomar mais tempo planejando para que os objetivos sejam alcançados, né? Eu pensei aqui numa breve reflexão sobre planejamento de aula. O tempo vai passando, o tempo voa,
Então eu quero colocar isso aqui. Breve reflexão sobre planejamento. Quando eu vou planejar a minha aula ou aquilo que eu quero atingir, eu tenho que pensar no tema, por exemplo. Às vezes o tema já me é dado. Isso eu falei aos irmãos. Às vezes a direção chega e dá o tema. Pastor, você vai falar sobre isto. Tá, eu tenho então um tema. Ou então você vai pensar num tema, né? Pode ser um tema que você tem que planejar a partir do conhecimento que você tem dos seus alunos. Não percamos de vista isso, né? Ou dos seus liderados. Então você vai planejar. Mas é possível que já te dê o tema, né? Você tem que pensar no objetivo. Quais são os objetivos que eu preciso alcançar com o desenvolvimento desse tema, né? E o objetivo não precisa ser um só. Eu posso ter um tema e alguns objetivos, não muitos. Porque se eu tiver muitos objetivos, talvez eu me perca. Mas eu posso ter mais do que um objetivo. Mas não diversos. Para que eu tenha um objetivo, eu quero gerar mais maturidade, eu quero gerar mais sobriedade, eu quero gerar mais bom senso. Eu tenho alguns objetivos que eu pensei. Talvez eu poderia cumprir várias outras coisas, mas eu vou me perder dos meus objetivos. Então eu preciso definir objetivos específicos. E esses objetivos eles têm que ser viáveis, esses objetivos têm que ser reais, esses objetivos têm que ser concretos, esses objetivos têm que ser foco. Porque outras coisas podem surgir no seu planejamento, você vai deixar para outra ocasião. Né? Eu estou olhando aqui pensando no tempo para vocês não terem. Eu quero que o tempo equivala à nossa aula. Né? Então, eu preciso pensar num tema, eu preciso pensar aqui no objetivo, eu preciso ser realista com esse objetivo, eu não posso ficar pensando num objetivo inatingível, né? Vou pensar num objetivo enorme, mas que eu nunca vou atingir. Então, esse objetivo que eu estou pensando tem que ser um objetivo real, realista, tem que ser viável. Quando eu falo num objetivo viável, né, eu quero que você compreenda muito bem isso. Por exemplo, eu vou propor aos meus alunos, eu vou traçar como objetivo aos meus alunos, levá-los ao conhecimento de toda a Bíblia. Todos os livros da Bíblia. Esse é o meu objetivo. Tudo bem, um objetivo excelente, mas ele é viável? Qual o tempo que você tem? Qual é o tempo que você tem? Eu vou ter encontros semanais. Eu vou encontrar com eles no domingo de manhã, entre 9 e 10 horas. Você tem 1 hora. Então, qual é o tempo que você tem para discorrer sobre toda a Escritura Sagrada, sobre todos os livros da Escritura? Durante 1 hora, uma vez por semana. Não dá. Não é um objetivo viável. Não é? Então, seria melhor eu pensar, eu vou trabalhar o Novo Testamento. Já reduziu. Já está grande demais, mas já reduziu. Ou então eu vou trabalhar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu tenho 4 meses, então nesse mês vou trabalhar Mateus, nesse outro mês vou trabalhar Lucas, nesse outro mês você desenvolveu um projeto que seja viável, realista. Leve em consideração a realidade no estabelecimento de seu. Eu vou levar meus alunos para conhecer a cidade. Tá, mas você vai levar quando? Que hora? Com que recursos? Qual o tempo? Qual a disposição que você tem de ajuda? Os pais vão permitir? Enfim, o planejamento tem que levar em consideração a realidade de tempo, de material, de disponibilidade do seu tempo, porque nós trabalhamos, os irmãos da Eurolink, geralmente são voluntários, tem várias outras tarefas,
Tem vários outros compromissos pessoais que você tem que atender. Compromisso como pai, como mãe, como no trabalho. Às vezes você faz um curso, uma faculdade. Eu estou soberbado, eu não estou conseguindo, pastor, eu vou entregar, porque não planejou, não fez um planejamento viável. Né? Então nós precisamos planejar. Eu trabalhei com uma menina que ela não tinha tempo para nada, porque ela tinha tantas coisas, tantos projetos. Eu estou não sei o que da coordenação pedagógica, eu estou não sei no que da escola, na sociedade, entrei num grupo lá de leitura, tantas tarefas. Então começou a entregar os trabalhos da igreja, louvor, os departamentos que trabalhava, foi entregando, e por fim entrega a igreja. A convivência com a igreja, o programar, o conviver e o relacionar-se na casa de Deus. Não tem mais tempo. Então, planeje. Outra coisa, o conteúdo. Então eu tenho o objetivo, né? Depois eu vou trabalhar o conteúdo. Qual é o conteúdo que eu vou ministrar? Talvez eu não tenha a experiência para pensar em conteúdos. Eu preciso compartilhar, quem sabe, com o pastor, com o coordenador pedagógico, com a direção do departamento infantil, com pessoas mais experientes, se eu não tenho tal experiência. Eu vou trazer um conteúdo que eu vi lá não sei na onde, que eu achei bonito lá. Às vezes esse conteúdo desqualificado, às vezes esse conteúdo não está de acordo com a doutrina que a igreja professa, que a igreja abraça, mas você achou lindo. Então a questão do conteúdo ele é muito sério. E ele tem que passar muitas vezes por uma direção, tem que passar por uma organização hierárquica, né? Eu preciso pensar nisso. Então o conteúdo, aquilo que eu vou trabalhar, o material, até a dinâmica. Eu vou fazer uma tarde de não sei do que. É preciso compartilhar, não apenas conteúdo, mas é preciso compartilhar inclusive a dinâmica que você vai usar com alguém. Leve em consideração isso que estou falando, se você quiser evitar problemas, porque a responsabilidade doutrinal é do pastor, da liderança da igreja. Mas eu aprendi no instituto que é assim. Submeta tudo isso à avaliação de suas lideranças, conteúdo principalmente, e também a aplicação do conteúdo, a metodologia, as coisas que nós estamos falando aqui, ok? Então nós precisamos pensar nisso. Os conteúdos eles podem ser conceituais, você vai trazer conceitos, procedimentais, como você vai fazer, né? Os conceitos e o como fazer precisam passar por tudo isso que eu estou colocando aqui. Mas é possível. A gente tem bom senso, a gente tem conhecimento que nós vamos adquirindo de Deus, e a gente tem o trânsito, né? O trânsito com as pessoas, o trânsito com os nossos líderes, os trânsitos com o material que nós estamos vendo. É possível então fazer. Então pensemos na questão que nós estamos colocando aqui como coisas que são uma engrenagem muito bem montada, né? Então planeje, busque objetivos. Você tem um tema, agora busque objetivos. Pense agora qual o conteúdo. Esse conteúdo precisa sempre estar vinculado, né, ao objetivo onde você quer chegar, ao tema e ao objetivo onde você quer chegar. Agora nós podemos pensar na metodologia. Qual que é a metodologia que eu vou utilizar? Eu pensei bem na minha turma, eu estou trabalhando com a turma de pré-adolescentes, eles são bastante ativos, eles são bastante inquiridores,
Então eu vou pensar numa metodologia que aguça, que aflora, que traz esse pensamento inquiridor das coisas. Vou levantar uma explosão de perguntas e respostas, porque eu estou trabalhando com base no conhecimento que eu tenho dos meus alunos e nos objetivos que eu tenho. Né? Não, a minha turma ela é mais intelectualizada, a minha turma ela é mais específica. Então eu vou trabalhar alguns temas e, sobretudo, vou trabalhar alguns exemplos que atendam a essa especificidade da minha turma. Então agora eu estou pensando numa metodologia assertiva. Eu estou dando aula para adultos. Então eu preciso pensar em temas que são de relevância para eles. Eu não vou ficar abordando temas e exemplos que não são comuns a eles, não fazem parte desse universo. Mas o adulto, ele tem uma expressão e uma experiência de vida, e se eu conseguir explorar essa experiência de vida, atingir, né, essa experiência de vida, a educação vai ser melhor fomentada na sua mente e no seu desenvolvimento cognitivo. Então eu tenho que pensar nessas coisas. Agora sim eu posso pensar numa metodologia, né, que leve em consideração, que se encaixe melhor. Né? Essa metodologia se encaixa melhor nesse aspecto. Eu vou fazer mais expositivo, porque a minha turma aguenta a maneira expositiva de uma forma melhor. Eu vou ser mais expositivo. Não, eu vou ter que mesclar a questão do método expositivo, que às vezes tende a ser mais cansativo. Eu vou ter que mesclar com alguma dramatização, alguma coisa. Eu não sei. Vai depender da sua definição de metodologia que você pode desenvolver. Ok? Quais são os recursos? Para mim desenvolver isso eu preciso de alguns recursos. Eu preciso de alguns materiais. Eu fiz um plano bem objetivo, levei em consideração a realidade, mas mesmo assim eu vou precisar de alguns recursos didáticos. Aí eu vou apurar esses recursos. Eu vou ter que, às vezes, solicitar esses recursos. Eu vou ter que levar em consideração um cronograma até que esses recursos sejam adquiridos e como eu vou desempenhar, qual é o tempo que eu tenho. Então eu penso num cronograma o meu planejamento. Até o dia tal eu pretendo atingir esse conteúdo. Até o dia tal eu pretendo atingir a esse conteúdo. E até o dia tal eu pretendo atender a esse conteúdo. Eu pensei no cronograma. Eu, por exemplo, quando pensei nas nossas aulas, eu pensei em 3 períodos. Primeiro, eu fiz um levantamento histórico, mostrei o desenvolvimento da educação cristã dentro de um aspecto cronológico, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, primeiramente, no Novo Testamento, na Idade Média, na Idade Contemporânea, na Idade Atual. Então essa é a primeira parte, subdividida. Depois, recursos de aprendizado. Né? Como que eu vou planejar tudo isso? E agora, a partir da próxima aula, um terceiro objetivo que eu quero é pensar nas fases de aprendizado. Porque nós vamos perceber que as fases de aprendizado têm a ver, né? De 0 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, de 7, que já é um período pré-escolar, ou escolar, né? Já é um período escolar, até 8, até 9. As fases do desenvolvimento. Não para ser especialista nisso, mas para entender, né, que as fases são elementos fundamentais dentro da nossa proposta de ensino e aprendizagem. Né? Enfim, queridos, essas são algumas coisas que eu queria... e sim, importante, né? Nós estamos pensando aqui nessa organização, vamos organizando, objetivo, né? Tema, conteúdo, pensar na didática,
nas coisas que precisam ser adquiridas. Aí eu vou pensar na metodologia, qual a metodologia, vou usar essa metodologia e começo então a colocar em prática essas coisas. Mas há um ponto importante. Há um ponto que eu estava até deixando passar, mas é um ponto extremamente importante. Avalie. Avalie todo o seu planejamento. Avalie e reavalie. Entende? Avalie o seu desenvolvimento. Avalie o seu planejamento. Avalie os métodos que você buscou. Avalie isso. Então eu coloquei aqui. É aí, depois de todo esse trabalho, que você irá saber se os objetivos eles estão sendo atingidos, esses objetivos propostos, né? Eles estão sendo atingidos ou não. Os métodos, eu utilizei esses métodos, mas esse método aqui está vingando, esse método aqui está sendo operoso, esse método está se propondo a atingir o objetivo que eu estabeleci, ou que a direção estabeleceu para que a gente possa atingir, alcançar. Então é preciso avaliar. Quando a gente avalia, tem que ter aí o discernimento, né? E a coragem para você avaliar se aquele método, se aquela... mas eu trabalhei tanto para poder desenvolver desta maneira. Avalie. Avalie. Eu não sei se já contei para vocês, mas uma coisa que me marcou muito, né? Uma ilustração que eu utilizei uma vez, que eu vi alguém utilizando num livro, e utilizei a respeito de um professor, né? Talvez já contei isso para vocês. Era um professor muito antigo, que tinha vários anos. Ele era responsável por uma cadeira, né? Por uma área de ensino de uma grande faculdade. E aí ele perdeu a sua sala. Tudo bem, ele entendia isso, mas o que marcava muito a ele é que ele perdeu a sua sala por um professor que, na visão dele, era muito jovem e muito menos experiente do que ele. E isso ele não admitia, né? Isso ele não admitia. Então ele procurou a direção da faculdade para reclamar, e o ponto dele era esse: como é possível, né? Alguém que tem 30 anos, por exemplo, de experiência e que perde sua cadeira para alguém que tem 2 anos, 3 anos, 4 anos de experiência. E a fala direcionada a ele foi o seguinte: não, na verdade o senhor não tem 30 anos de experiência. O senhor tem 1 ano de experiência que o senhor repetiu durante 30 anos. 1 ano de experiência que repetiu durante 30 anos. Eu trago essa história para encerrar a nossa aula aqui, né? E mostrar para vocês que, injustiças à parte, acho que nesse exemplo que eu trago há uma certa injustiça, eu sei que há, mas injustiças à parte, nós precisamos avaliar planejamentos. Avaliemos planejamento de vida, avaliemos planejamento de métodos, avaliemos planejamento de atuações, avaliemos inclusive os objetivos, se eles são realmente importantes. Se eles forem importantes, nós vamos planejar, replanejar, avaliar. Né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento difícil, que os métodos estão sendo todos avaliados. Um presbítero meu diz assim: pastor, agora depois de tanto tempo, o senhor está tendo que ser youtuber, né? Porque eu estou pregando online. Então, longe disso, né? Mas a realidade impõe determinadas decisões. A realidade impõe determinadas decisões, né? E nós precisamos reavaliar tudo isso. Ok? Então nós encerramos essa parte aqui. Não que não tenha mais coisas para a gente trabalhar, mais um tempo, né?
não nos permite avançar mais. Então nós encerramos hoje. Eu agradeço a sua atenção. Eu vou considerar as pessoas que assistirem, né, e acompanharem devidamente a aula como presente. Né? Então eu vou enviar para vocês, eu quero que vocês acompanhem, dão lá uma resposta de visualização e aí eu considero a presença de vocês. Queridos, Deus abençoe a todos, uma boa aula para vocês hoje, aí, restante de aula, e que Deus abençoe e continue abençoando vocês. Amém? Grande abraço.